Você sabe por que os cílios da Pomni e do Ribbit são iguais? Qual é o significado desses esboços dos primeiros designs deles para o incrível circo digital? Vamos começar com a Pomni. Tenho certeza de que ninguém esperava o primeiro design da Pomni. Ou será que vocês imaginaram que a Pomni poderia ter sido um sapo? Pois é, pessoal. Por mais louco que pareça, o primeiro design da Pony era baseado em um sapo magro e, inclusive, seria um sapo macho. Essa ideia era tão séria que Gooseworks decidiu chamá-lo de Frogny. Ele teria um design com listras pretas e azuis. Bastante inquietante, mas em algum momento do desenvolvimento a própria Gooseworks percebeu que um sapo não tinha nada a ver com um circo digital. Então ela redesenhou todo esse personagem e teve a ideia de um bobo da corte. O curioso é que ele passou de ser um sapo macho para uma menina bufona. Mas o design do sapo não foi totalmente descartado, pois acredita-se que o visual do Ribbit foi inspirado nesse primeiro design da Pony. Já que os olhos e os cílios de Rivet são idênticos aos da Pomni, mas a fofoca não termina aí. Porque mesmo quando a Pomni já estava com seu design quase pronto, ainda mudaram um detalhe que ninguém percebeu. E esses foram suas luvas. No começo, elas estavam invertidas. Do lado esquerdo era a cor vermelha e do lado direito era azul. Mas depois decidiram inverter para combinar com sua roupa e seus sapatos. É por isso que no episódio piloto ele já aparece com a luva azul na esquerda e a vermelha na direita. Mas um dado curioso é que nos créditos finais desse episódio podemos ver Pomni com seu design de antes dessa mudança. Vocês sabiam que Cosmo originalmente ia ser muito mais importante no incrível circo digital? Na verdade, ele não era só o palhaço que se abstraía e pronto. A ideia era que ele teria mais participação nos próximos episódios. Porque ele e Pomni iam ser os protagonistas principais desse circo. É por isso que Cosmo era um palhaço e Pomni uma boba da corte. Porque os dois representavam muito bem o circo digital. Inclusive, o nome original dele era Kaufman. E isso podemos ver em um dos esboços onde Hagata o chama dessa forma. Assim, comprovamos que ele tinha um desenvolvimento mais aprofundado. E como já tinha criado Cosmo quando Gooseworks criou Jax, percebeu que o coelho roxo parecia cumprir o mesmo papel que o pobre palhaço. Gooseworks decidiu tirar Cosmo de cena e ficar com Jax. Afinal, o palhaço teria uma história parecida com a de Jax. Jax é um dos personagens dentro do circo digital e foi quem teve uma das mudanças mais estranhas. Porque se Pomni passou de ser um sapo macho para a Pomni que conhecemos, Jax originalmente seria uma garota. Sim, pessoal, Jax seria uma menina. E na verdade, isso foi confirmado pela própria Gooseworks quando alguém perguntou por que um dos esboços de Jax tinha cílios. Na verdade, Jax foi um dos personagens com mais designs antes do visual final. Vemos que alguns se parecem com o Jax que conhecemos, mas também temos outros bem estranhos. Porque olha só, até temos um Jax com um olho só. Mas deixa eu dizer pra vocês que esses designs não foram simplesmente esquecidos, porque no episódio 8 podemos ver o Jax com um olho abstraído igualzinho ao desse esboço. E bom, falando dessas coisas estranhas, por que quase ninguém falou desse conceito onde Jax diz "tô apaixonado pelo seu corpo"? Será que ele estava dizendo isso para Zubel? Não sei, Rick, deixo essa para vocês pensarem. Na verdade, para a voz de Jax, Gooseworks queria que fosse algo inspirado em Raggedy Andy. Olha, nós temos nomes. O seu é Raggedy Ann e o meu é Andy. Mas Kovac não quis copiar exatamente. Então ele adicionou esse tom de voz mais cínico, zombeteiro e vulgar. E foi assim que nasceu a voz insuportável de Jax. E bom, amigos, todo esse design do coelho psicopata teve uma forte inspiração em Pop de Pop the Performer, além de algumas coisas de Roger Rabbit. Hagata quase não recebeu o nome de Hagata. Pois é, amigos, originalmente Gooseworks queria que ela se chamasse Amy. Hagata era Amy. Hagata se chamava Amy, mas então eu não achei que era tão legal. Achei Hagata melhor. Mas antes de sair o piloto, ela decidiu mudar o nome e nunca explicou exatamente por quê. E o curioso é que, diferente desses outros personagens, Hagata não mudou de design. Sua aparência se manteve praticamente igual desde seus primeiros esboços até sua versão final. Mas ela realmente descartou uma ideia bem estranha e bizarra. Uma ideia que Gooseworks tinha para essa boneca de pano, pois ela pensou em colocar órgãos de pelúcia por dentro.
E em cada cena em que Hagata fosse destruída, veríamos um monte de órgãos de pelúcia voando por aí. Mas enfim, pelo menos podemos ver que em alguns desses designs antigos, Hagata parecia ainda mais doce e inocente, como uma típica boneca infantil. O design de Zubel não surgiu do nada. Seu design vem de uma forma triangular que Gooseworks já usava antes do incrível circo digital. Na verdade, podemos ver algo muito parecido em animações antigas, como Elaine de Bounty Hunter, Ghost of the Year e The Darned Boxman Show. Ou seja, Zubel e seu design já fazem parte desse estilo que Gooseworks já usava, e caso você nunca tenha percebido, Gooseworks nunca mantém um design completamente fixo. Muitas partes do corpo dele mudam ao longo dos episódios. Podemos até ver essas mudanças na foto que ele tem na porta dentro do circo digital. E Gooseworks já disse que isso é completamente intencional. Isso faz muito sentido, já que o personagem Zubel foi inspirado em um brinquedo chamado Solo a Go-Go, que basicamente são várias peças de plástico com um design estranho e abstrato que você pode montar e personalizar como quiser. Vocês já chegaram a pensar que Kane originalmente poderia te causar pesadelos? Claro que sim, amigos. O primeiro design dele tinha dentes muito realistas, não esses dentes mais caricatos que conhecemos hoje. Na verdade, toda a vibe do circo digital parecia mais assustadora e sombria. Depois teve outro design ainda mais estranho de Kane, onde os olhos dele nem ficavam dentro da boca. Na verdade, eles ficavam em cima. E claro que ele parecia muito mais bizarro do que no seu design final. No design que conhecemos, Gooseworks fez questão de que Kane ficasse com aquele visual bem exagerado e caótico, mas ainda assim ele mantém um detalhe bem curioso. Pois ele tem heterocromia, ou seja, os olhos dele são de cores diferentes. Na verdade, você sabia que o olho verde dele se chama Jeffrey, mas A fofoca sobre Kane não termina aqui, amigos, já que o nome dele pode ser um trocadilho, e para isso temos duas opções. Pode vir de canino, como o dente canino, ou de novocaína, que é um medicamento que os dentistas usam para que você não sinta dor quando tiram um dente. E para terminar, uma vez Gooseworks brincou sobre o significado das letras que compõem o nome Kane. Pois ela disse que, na versão em inglês, significa Creative Ass Insertion Newlywed Experience, que em português seria traduzido como experiências de recém-casados com inserção criativa de traseiro. Mas eu acho que em português ficaria melhor como criação de aventuras e inserção de nalgadas experimentais. Kane. Eu sei que Kinger nos parece um dos personagens mais inofensivos e amigáveis do circo digital, mas não acho que teríamos pensado o mesmo sobre o seu design original. Bem, embora o seu design tenha se mantido quase igual, houve uma versão bastante bizarra em relação aos seus olhos. Eles estavam literalmente grudados em sua cabeça de xadrez, como se tivesse sido uma mutação radioativa. E embora pareça uma mudança bastante insignificante, só esse detalhe já dava uma vibe bem assustadora para o pobre Kinger. No final, Gooseworks decidiu que os olhos continuariam flutuando, assim como as mãos dele, e assim ficou no design final, dando esse toque mais absurdo. E bom, para finalizar temos o Gango, e posso dizer que é um dos personagens que quase não teve nenhuma mudança. Ele se manteve praticamente igual desde o início, pois Gooseworks já tinha seu design completamente definido, sendo apenas um corpo feito de fitas com suas máscaras de comédia. O único detalhe curioso que temos sobre Kangol encontramos em seu quarto. Ao mostrarem o quarto dele no incrível circo digital, vemos sua coleção de máscaras de comédia. Mas entre todas essas máscaras, podemos encontrar uma que se parece muito com o rosto sem face de um curta-metragem que Gooseworks fez antes do incrível circo digital. Mas e quanto ao Spotseas? O restaurante que vimos no episódio 4? Na verdade, Gooseworks compartilhou como seria a representação original do homem que supostamente criou o restaurante. Primeiro, ele seria uma batata com olhos, que inclusive teve vários designs, mas ao que parece, a criadora não gostou de nenhum deles. Na verdade, em uma publicação, ela mesma disse que, no final, decidiu fazer esse personagem parecido com o coronel do KFC. Ela também compartilhou como é o mapa oficial do restaurante do Spotseas. Aqui podemos ver que o Spotseas foi modelado a partir de um McDonald's, onde Gooseworks trabalhou anteriormente. Para o episódio 3 também houve várias artes conceituais, como o Anjo Demoníaco, que inclusive tinha uma versão em que ele tinha asas.
E vários modelos onde podemos ver suas expressões e seu rosto, que claramente apareceram no episódio 3. Mas o mais assustador é que vemos os conceitos dos enfeites nas cabeças dos personagens assustadores, que sim, apareceram nesse episódio. Inclusive também vemos que o Fantasminha teve 2 designs diferentes. O primeiro era muito mais simples. O do meio foi o que acabou ficando no episódio. E o terceiro é uma referência ao meme do cara de pele escura que se esconde na escuridão e sorri. Enfim, amigos, vocês já conheciam tudo isso sobre os designs do incrível circo digital? A gente se vê nos comentários.